Olá pessoal, de novo aqui o professor Sérgio Stocker. Desta vez voltando com a nossa aula sobre a contenção mecânica. Esse processo terapêutico que é usado em ambientes hospitalares, casas de repouso, a gente usa também em casa, né? Quem tem algum paciente, um parente que está necessitando de cuidados especiais a domicílio para evitar quedas, retiradas de dispositivos ou até outras não conformidades, nós usamos ou empregamos a contenção mecânica. Então, para isso, hoje vamos abordar este assunto para poder auxiliar você que tem dificuldades sobre a indicação, o procedimento, como que deve ser feito, o que não deve ser realizado durante o processo de contenção mecânica. Estou aqui com a minha faixa de contenção e caso você precise também de faixa, é só entrar em contato com a gente. Essa aqui é uma produção própria e nós usamos essa faixa para o nosso treinamento e também para poder distribuir, caso vocês queiram, né, fazer a compra, no caso, né, solicitar, nós realizamos e entregamos a vocês. Ok, vamos lá para a nossa aula. Entende-se por protocolo, aqui se fala de protocolo de contenção, no caso quando ele existe, entende-se por protocolo um plano ou conjunto de passos a serem seguidos quando for implementada uma intervenção. Então, é um protocolo, nós temos um protocolo de contenção, é o passo a passo que nós iremos seguir para poder implementar uma intervenção. No caso da contenção mecânica, é o passo a passo que nós vamos seguir. Os objetivos do protocolo de contenção mecânica, em alguns lugares pessoas usam como física, tem como objetivo orientar os profissionais de saúde sobre a indicação da contenção mecânica. Então o protocolo ele serve para isso, para indicar. Serve para proteger o paciente com alterações de comportamento, porque através da alteração de comportamento que o paciente nos apresenta, nós tendo o protocolo de contenção, a gente consegue realizar a contenção medida terapêutica e ao mesmo tempo ele tem esse direito para que este processo seja feito de forma adequada, sem lesões ou sem muita força ou em caráter de repressão ou punitiva. Nós sabemos também que quanto ao amparo legal, nós podemos aqui citar a resolução do COFEN 427 de 2012, ampara os enfermeiros no uso da contenção mecânica, uma vez que na instituição onde o senhor trabalha ou a senhora trabalha, tenha o protocolo de contenção mecânica estabelecido, porque tem algumas normas que devem ser seguidas. Beleza? Então, quanto a isso, a gente tem que lembrar que o COFEN ampara o enfermeiro desde que tenhamos o protocolo a ser seguido e bem implementado na instituição que nós atuamos. E nós temos também a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, sobre a proteção de pacientes portadores de transtornos mentais. E temos também a resolução médica sobre o modelo assistencial integral em saúde mental no Brasil. Então, são algumas normativas implementadas dentro da assistência, né, para que nós venhamos a prestar um cuidado adequado ao nosso paciente. Então vamos lá. Tipos de contenção. Nós temos a contenção mecânica, que nós vamos abordar, a química, o uso de medicamentos. Temos a contenção ou escolta, né, que muitas das vezes nós vemos os profissionais da segurança pública acompanhando pacientes em ambientes hospitalares ou em qualquer outros espaços onde eles precisam passar. Nós temos também o isolamento ou contenção de espaço. Então, alguns autores, eles dizem que a contenção física é vista da mesma forma que a contenção mecânica, mas aqui nós vamos citar diretamente a contenção mecânica. O que eu preciso aqui frisar que é de extrema importância? A humanização das práticas de cuidar em saúde e a legislação voltadas à segurança do paciente instiga os profissionais a repensar sua finalidade, indicação e o modo que ela deve ser realizada. Não pode usar a contenção mecânica como estratégia de punição, até porque nenhum paciente precisa ser ou merece ser punido, e sim cuidado. Então é de extrema importância, porque inclusive a nossa forma de usar a contenção, a gente não amarra paciente, a gente contém. Quando você usa a terminologia amarrar, é maus tratos. Eu preciso usar conter. Quando eu uso conter, estou usando uma terapêutica
que vai beneficiar o meu paciente. E também não é só conter, quando eu uso conter de forma adequada conforme o protocolo estabelecido, não mais de 2 horas, ou quando houver necessidade de manter acima de 2 horas, melhorar e diminuir o tempo de avaliação do local da contenção deste paciente para poder evitar e minimizar os riscos de lesões. Beleza? Isso aí, vamos lá. Então, quando a gente fala da contenção mecânica, ela tem objetivo. Um dos objetivos da contenção mecânica é conter o paciente, restringir os movimentos do paciente para poder minimizar e reduzir os riscos de retirada de dispositivos, heteroagressão, autoagressão, evasão ou descontinuidade de tratamento, risco de suicídio ou simplesmente qualquer outro risco que o paciente venha a se colocar. Então é por isso que é usada a contenção mecânica no ambiente hospitalar ou em qualquer outro espaço onde for implementada. Então, para isso, nós precisamos saber o passo a passo de como proceder, o que fazer, o que não fazer e o porquê fazer. O que é de extrema importância para nós da enfermagem, eu sou enfermeiro, para nós da enfermagem, nós temos um amparo legal no uso da contenção. Como eu disse, desde que nós tenhamos o protocolo estabelecido. Se você atua numa instituição que não tem um protocolo de contenção estabelecido, está na hora de você procurar. Caso vocês tenham dúvida, estou aqui à disposição, pode entrar em contato, mandar uma mensagem aqui que eu vou auxiliar na questão da elaboração deste protocolo ou dar dicas de como vocês podem proceder. Mas, tirando isso, é importante que vocês saibam que é de extrema importância o uso do protocolo como medida terapêutica, como estratégia na aplicação da contenção mecânica. Outra coisa que eu preciso frisar aqui: toda contenção mecânica tem que ser avaliada pelo enfermeiro. Quando indicada pela enfermagem, tem que ser avaliada. Da mesma forma que o enfermeiro pode indicar, o enfermeiro também é de extrema importância que divida, compartilhe com o médico prescritor a indicação da contenção mecânica, para que esta avaliação seja feita de forma conjunta. Isso é muito bom, porque a avaliação do paciente seja feita de forma conjunta, ver o que o paciente necessitaria, talvez precisaria de uma contenção química antes de realizar a contenção mecânica, ou vice-versa. Então, isso é muito bom que esse manejo seja feito quando forem implementar a contenção mecânica. Beleza? Vamos lá. Atenção, o que é de extrema importância? Quanto ao enfermeiro, tem que prescrever na sistematização esse procedimento. A equipe técnica tem que acompanhar, tem que checar e tem que avaliar o local da inserção ou local da contenção. Vamos lá à prática, de forma rápida. Eu tenho aqui uma faixa, tem várias formas que as pessoas podem ou poderiam fazer os nós. Eu tenho essa faixa, eu faço isso aqui, ó. Quando eu faço isso, eu já tenho aqui uma faixa que já está prendendo aqui. Só que só isso aqui vai soltar. Então eu vou pegar esse aqui, eu passo aqui por baixo. Ó, passei por baixo. Beleza? Sempre bom colocar um dedo aqui para não garrotear. E quando eu faço isso, você faz o nó. O nó, ó, não está garroteando. Não está garroteando e está passando aqui um dedo. Certo? Vocês estão vendo o dedo? E dependendo de paciente, por exemplo, que nós temos várias formas e vários tipos de contenção. Tem aquela contenção que você vai usar simplesmente para poder reduzir os movimentos do paciente que tem maior risco de retirar dispositivos ou contaminar ou simplesmente queda. A gente faz uma contenção leve, de preferência nos membros superiores, punho direito e esquerdo, e fazer peitoral. Aí eu vou dar uma dica também como fazer peitoral, certo? A faixa de contenção que vocês forem usar é de extrema importância que ela tenha 3 metros, igual essa aqui. E 3 metros, por quê? Você não vai amarrar o nó, fazer o nó na grade de proteção. Nunca. Na grade, nunca. A gente faz o nó entre o vão da cama e lá embaixo, porque se for um paciente muito agitado, ele consegue desamarrar, certo? Por que 3 metros? 3 metros eles vão te facilitar você passar lá por baixo. Essa aqui é curta,
dependendo de paciente, você não consegue fazer um nó adequado, certo? Ok, eu fiz isso aqui, eu faço do outro lado, eu tenho que evoluir, no caso da equipe técnica, justificar esta contenção, certo? Porque a equipe participa, mas a contenção tem que ser avaliada, prescrita pelo enfermeiro. O médico também prescreve, mas essa decisão tem que ser sempre compartilhada. Peitoral, lembrando, eu tenho uma faixa dessa ou posso usar o lençol em diagonal. O lençol você enrola em diagonal, você pode usar também. Quando eu for usar a contenção no peitoral, tem que passar aqui, nunca por trás. Nunca por trás e amarrar na cabeceira da cama. Nunca, porque deslocamento de ombro. Sempre passar aqui e amarrar por baixo da elevação da cama, porque quando você for levantar, o paciente vai junto, ou quando abaixar, o paciente vai junto. Sempre quando você for fazer esse processo, você não vai estar sozinho. Sempre com algumas pessoas te auxiliando. Paciente muito agitado, o recomendado é ter mínimo 5 pessoas. Paciente tranquilo, 2 ou 3 pessoas é bom para poder te auxiliar nesse processo. Você coloca uma pessoa colocando a mão aqui e você passa debaixo da cama, igual tá aqui, ó. Aí você amarra. Pelo menos tem uma mão aqui, certo? Paciente tá contido, ele sente essa sensação. Beleza? Essa é uma forma. E quando a gente for fazer nos membros inferiores, a gente usa também a mesma técnica, pegando no calcanhar direito, esquerdo, fazendo a mesma coisa do outro lado e do outro lado. Ah, paciente está muito agitado, ele tem risco de queda na cama, mas nós podemos colocá-lo em cadeira de rodas. Olha aqui, eu estou numa cadeira aqui, você pode também usar a contenção mecânica em cadeira de rodas. Nós usamos bastante. Você faz o quê? Isso aqui, você passa aqui nesta perna, você passa nesta outra perna, aqui por baixo da cadeira de rodas sempre tem um ferrinho. Você passa ali, você amarra aqui atrás, porque você já assegura que o paciente não vai para frente. E você pega uma outra faixa, passa aqui no peitoral. O paciente vai estar na sua frente, você observando ele, e ele vai ter menos risco de queda. Então foi uma demonstração rápida, simples, fácil. Eu sei que tem várias dúvidas, várias perguntas assim, em relação a isso. Eu quis fazer rapidamente para poder compartilhar com vocês. Depois eu vou mostrar outras estratégias, como você pode usar a contenção mecânica a seu favor. No caso, proteger o nosso paciente, reduzir o risco de queda, contaminações ou descontinuidade de tratamento e ao mesmo tempo reduzir danos também para ele. Eu sou o Prof. Sérgio Tiçoca, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.